Mateus capítulo 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vivemos dias maus. A maldade do homem tem se multiplicado. Nosso mundo está corrompido pelo egoísmo, a perversidade, falta de compaixão, violência, idolatria, corrompido pela falta de verdades absolutas, uma vez que tudo hoje é relativo. Esse conceito de relatividade tem transformado nossa sociedade em uma sociedade fragmentada. A família está fragmentada. Bom, em meio a tanta tecnologia e a globalização, o ser humano ele está cada vez mais só. Hoje nos comunicamos através da internet, Facebook, Twitter, e-mails, mas não existem mais relações profundas e verdadeiras. O homem e a mulher estão cada vez mais carentes de amor. As pessoas estão em busca de contentamento, de satisfação, de um sentimento de reconhecimento e valorização pessoal. Para isso, estão dispostas a pagar um alto preço para terem um corpo escultural, para se tornarem popstar. Acreditam que a fama e a riqueza as tornarão mais felizes. O mundo afirma que a felicidade ela pode ser adquirida por meio do dinheiro e do sucesso. Contudo, sabemos que a felicidade não é um estado que adquirimos em nosso mundo exterior, mas é um estado que adquirimos em nosso mundo interior. Somente quem está em Cristo Jesus consegue alcançar a felicidade verdadeira. Porque felicidade não é ausência de lutas, de sofrimento, e não pode ser comprada pelo dinheiro, pelo sexo, pela droga. A felicidade não é um pacote que nós podemos adquirir em alguma loja. A felicidade só pode existir e fazer parte da vida do ser humano quando este tem a certeza de que este mundo passará e que um dia viverá eternamente no reino de Deus. Quando este deixa então de amar este mundo e as suas concupiscências, suas paixões, para se entregar plenamente ao senhorio de Cristo Jesus. Este é feliz porque para ele não importa o sofrimento, não importa as dores, as dificuldades dessa vida, porque todo o seu ser, os seus pensamentos, os sonhos, estão projetados na realização de viverem plenamente para Cristo. E como consequência, visualizam e sonham com o reino que virá. Então, suportam as mazelas da vida com alegria, porque sabem que a vitória não está no vencer a doença em si mesmo. Sabem que a vitória ela não está no vencer a pobreza ou qualquer outra luta que lhe apresente. Mas a vitória ela está em permanecer fiel a Cristo, mesmo em meio a todas as circunstâncias difíceis que essa vida pode oferecer. Bom, contudo, eu trago aqui hoje a minha preocupação, porque ao olhar para a igreja eu percebo que grande parte dela já não prega mais o Evangelho de Cristo Jesus, mas prega o Evangelho do mundo. O texto que lemos ele está dentro de um contexto onde Jesus está respondendo à pergunta feita pelos seus discípulos a respeito do fim dos tempos. Eles queriam saber quando Jesus voltaria e quando se daria o fim do tempo. Jesus responde a essa pergunta apresentando a eles vários sinais. Contudo, no meio de sua resposta, ele alerta seus discípulos de que estes deveriam perseverar até o fim para alcançarem a salvação. E eu gostaria de afirmar, através das palavras de Jesus, que a igreja precisa perseverar. Perseverar diante os falsos profetas. Há 100 anos atrás, as igrejas protestantes, históricas, batistas, presbiterianas, metodistas, sofreram muitas divisões com o surgimento do movimento pentecostal histórico. Vários grupos de irmãos que passaram pela experiência do falar em línguas
resolveram abrir novas igrejas, uma vez que esta experiência ela não era aceita nas igrejas históricas, da qual até então faziam parte. Estes irmãos deram início ao surgimento das igrejas pentecostais históricas, como a Assembleia de Deus, a Quadrangular, e através deste movimento pentecostal, muitas igrejas foram abertas, muitos pastores consagrados, muitas vidas salvas. Contudo, o espírito de liberdade religiosa manifestado já há muito pelos reformadores permitiu que um novo movimento surgisse do meio agora dos pentecostais, chamado hoje por nós de neopentecostal. Várias comunidades surgiram e várias novas denominações eclesiásticas. Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça, Igreja Renascer em Cristo, Igreja Deus é Amor, Igreja Mundial do Poder de Deus, Igreja Sara Nossa Terra e muitas outras. Esse espírito de liberdade religiosa, associado à ignorância espiritual, ao orgulho, a interesses próprios, levaram muitos a abrirem igrejas e se autodenominarem pastores, profetas, bispos, apóstolos. E hoje alguns se denominam patriarcas, sem terem um profundo conhecimento da palavra de Deus, ou mesmo a intimidade profunda com Deus. A estes que saíram por aí abrindo portas de igrejas, associados à ignorância, ao orgulho, pessoas que usam da igreja para o enriquecimento próprio, que transformaram o nome de Jesus em amuleto e a igreja em um grande mercado consumista, vendendo desde sal grosso a viagens de turismo. Sim, a estes é que entendo que Jesus se referia como falsos profetas, homens que induzem o povo ao erro. Infelizmente, são estes que ocupam a mídia e, para a nossa infelicidade, quando a sociedade olha para a igreja, a imagem que eles veem da igreja é a que é transmitida por estas denominações através da televisão. Cuidado, porque eles enganam até os cristãos mais sinceros, porque apresentam sinais e maravilhas como prova de que Deus está com eles nesta obra. Devemos nos lembrar que não são sinais que marcam o verdadeiro profeta. O próprio Senhor Jesus disse: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? A resposta de Jesus é: apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Você encontra essas palavras de Jesus em Mateus capítulo 7, do verso 21 ao 22. Bom, isso não significa que nossos ministérios não devam ser marcados pelos sinais. Pelo contrário, o Senhor Jesus disse assim que estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Marcos 16, verso 17 e 18. Estes sinais acompanham o ministério, mas não são a razão maior do ministério. Quem entrará no reino dos céus? Aqueles que fazem a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que anunciemos o Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. A vontade do Pai é que demos continuidade ao ministério de Jesus. O verdadeiro profeta, ele carrega o peso do coração de Deus. O verdadeiro profeta, ele tem uma empatia por Deus e pela causa de Deus. O seu amor por Deus o leva a uma vida de obediência e de serviço a Deus, que se traduz e se manifesta ao próximo em um serviço sem interesse, sem troca, sem barganha. Para que o profeta pudesse sentir empatia por Deus, ele pudesse compreender o coração de Deus, sentir o peso que está no coração de Deus, Deus então fazia passar por situações reais que o levassem a vivenciar o sofrimento de Deus com relação, por exemplo, a Israel. Jeremias teve que usar um cinto velho, sujo, rasgado, para sentir a vergonha que Deus sentia por andar com Israel.
Oséias foi chamado por Deus para se casar com uma prostituta, para que pudesse sentir traído, enganado, envergonhado, como Deus se sentia em relação a Israel. Entretanto, os falsos profetas não querem andar como Jesus andava. Eles não querem sentir a fome, eles não querem ser odiados pelo mundo, eles querem ter um bom lugar para repousar a cabeça. Eles não sentem o peso que está no coração de Jesus por uma vida. Pelo contrário, eles escolheram uma vida oposta a esta. Que nós possamos perseverar contra os falsos profetas. Jesus ainda nos alerta para perseverarmos contra as falsas doutrinas. O que caracteriza um falso profeta, um pastor, um pregador, um padre? E outros títulos que você queira usar são suas ações, seus ensinos. Aquele que é falso, ele pode até parecer com o verdadeiro. Entretanto, seu caráter, seu ideal e seus ensinamentos o denunciam. E foi isso que Jesus quis dizer quando afirmou: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto, ela é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Mateus 7, verso 15 ao 20. Jesus está sendo claro. Os falsos profetas não podem dar bons frutos. Isso porque estes homens, embora pareçam ovelhas, pensamos que são como nós, que estão em busca da verdade, do bem, do próprio Senhor do rebanho. E eles, na verdade, só querem extrair o que podem das pessoas. O interesse destes falsos profetas, com suas falsas doutrinas, é se dar bem. Eles estão trabalhando para o benefício de si próprio e não para o reino de Deus. Eles amam o mundo e suas concupiscências. Usam da fé para estimular as pessoas a doarem tudo o que podem para as suas igrejas. Enquanto o povo padece, eles se enriquecem. A teologia da prosperidade é um grande engano. Não podemos descartar que Deus quer o bem de seu povo e de seus filhos, e que Deus pode nos enriquecer, sim. Contudo, essa não é a ênfase do Evangelho. Pelo contrário, a ênfase do Evangelho é um chamado para renunciarmos o apego ao dinheiro e às concupiscências deste mundo. A ênfase do Evangelho é abrirmos mãos de nossas vidas para lutar pela implantação do reino de Deus neste mundo. O apóstolo Paulo já nos definiu que o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, alegria, paz e todas as coisas que caracterizam o nosso Deus. Acredito que se formos fiéis a Deus, poderemos nos enriquecer. Mas este enriquecimento não acontece se aproveitando da fé e da bondade das pessoas. Deus enriquece aqueles que trabalham honestamente e de maneira sábia investem no reino de Deus. A teologia da prosperidade, ela transformou Deus em um amuleto. Se eu quero acabar com o mal em minha casa, eu compro sal grosso, eu compro uma rosa ungida. Então ela transformou Deus em um amuleto e em empregado da humanidade. Passamos a exigir de Deus que ele cumpra as suas obrigações como Deus. Eu o sirvo e ele tem que me servir. Ele tem que garantir minha proteção e minha prosperidade. Essa mesma teologia transformou as igrejas em grandes casas comerciais. Essa não é uma teologia bíblica, ela é uma teologia criada pela mídia. Homens e mulheres que se dizem servos de Deus e que só anunciam o que Cristo fez por eles, se forem bem pagos para isso, estes não se converteram. A Bíblia diz: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus, curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios, de graça recebestes,
de graça dai. Mateus capítulo 10, versos 7 e 8. Bom, eu já escrevi livros e sei o quanto estes se tornaram pesados para mim financeiramente. Por um período eu os vendi para pagar os custos que tive para a edição dos mesmos. Mas não usei destes livros para me enriquecer, para cobrar cachês evangélicos, para falar em nome de Jesus. Jesus pagou um alto preço por mim. Tudo que eu puder fazer pelo Evangelho, eu farei. E sei que nunca será suficiente para pagar o que ele me fez. Portanto, eu não tenho o direito de cobrar nada para fazer a obra de Deus. Muitos cantores e pregadores que se julgam acima dos demais cobram para ir às igrejas além do que deveriam, além do custo real de seus gastos para despesas de viagem. Cobram valores exorbitantes, visando enriquecimento e não a sustentação de seu ministério. Existem muitas outras doutrinas que não são bíblicas. O apóstolo Paulo, ao escrever para o jovem pastor Timóteo, o alerta a respeito de algumas dessas doutrinas. Eu peço que você leia 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 5. Paulo afirma ser doutrinas de demônios, as doutrinas que proíbem o casamento, que ensinam abstinência de alimentos. E ao escrever aos irmãos de Colosso, Paulo também faz referências às falsas doutrinas ensinadas pelos falsos profetas. Colossenses capítulo 2, verso 16 até o 22. Contudo, eu não irei abordá-las nessa mensagem, pois nosso tempo não nos permite. A ênfase que dê a teologia da prosperidade se faz pelo fato de ser esta a que está em vitrine em nossos dias, mas todas elas são malignas e devem ser extirpadas da vida da igreja. Portanto, que possamos perseverar, fiéis a Cristo, diante das falsas doutrinas. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a tentação de transformar a igreja em uma instituição empresarial, onde o amor ele é aniquilado em nome da organização. E aí eu quero chamar a atenção no verso 12 do nosso texto. Quando a igreja deixa de manifestar o amor, é porque se tornou uma instituição iníqua. Ela perdeu seu fim. A igreja ela existe para proclamar o evangelho de Jesus Cristo. Este evangelho ele é um chamado para que as pessoas reconheçam o senhorio de Jesus Cristo. O evangelho é um chamado para que todos venham a Jesus e o amem pelo que ele é. Jesus é Deus e deve ser adorado, amado pelo simples fato de ser Deus e não pelo que ele pode proporcionar ou nos prometeu dar. Eu não devo adorar Jesus só porque desejo receber a vida eterna. Você não deve amar outro ser humano só porque ele tem algo de bom a te oferecer. Você deve amar simplesmente porque ele é um ser humano e é um objeto do amor de Deus. Se permitirmos que a igreja se torne apenas uma instituição empresarial, comercial e judicial, nos tornaremos religiosos. Pessoas religiosas têm a tradição e as regras como o que há de mais importante, e por meio das regras buscam controlar as pessoas, e por meio das tradições buscam controlar a Deus e transformar em um objeto utilitário. Não sou contra as regras, elas são necessárias. Estou falando do problema quando as regras matam as pessoas, destroem relacionamentos, e nós não percebemos o que estamos fazendo. Um certo pastor, ele foi procurado um dia por um de seus membros. Este iria se casar com uma linda jovem da igreja. Ele era um irmão atuante no louvor, e era uma irmã também atuante dentro da igreja, uma professora da escola bíblica dominical. Este jovem foi pedir para o pastor se seria possível ele guardar um pote de sorvete de 20 litros no freezer da igreja. Este sorvete era para ser servido em seu casamento, e ele não tinha outro lugar para colocá-lo. E o pastor respondeu ao jovem com um simples não, e justificou sua resposta, dizendo que isto iria gastar muita energia elétrica da igreja. Bom, o que você acha que aconteceu depois disso? O que podemos concluir dessa história? O coração do pastor, ele não estava mais preocupado com as pessoas, mas com os números, com os valores, com a burocracia, com as regras. Os fariseus agiam assim. Os religiosos eram os maiores inimigos de Deus. Muitos pastores se tornaram religiosos.
e estão vivendo uma possibilidade muito real de se tornar os maiores inimigos de Deus. Não sou contra o fato das igrejas usarem recursos empresariais em suas ações e planejamento. Não sou contra o contratar profissionais cristãos para exercer os ministérios da igreja. Mas eu sou contra a igreja que se torna uma instituição empresarial e que só vê números, estatísticas e se esquece que a igreja ela é formada de pessoas e de relacionamentos. Jesus veio para pessoas, morreu pelas pessoas. Portanto, a igreja deve servir às pessoas e não tratá-las como se elas não tivessem vida, como se fossem apenas números ou mercadorias. Muitos pastores hoje em dia não conhecem suas ovelhas. Mas não podemos nos esquecer de que as pessoas buscam relacionamentos. Reconheço que as megas igrejas impossibilitam os pastores de conhecerem cada ovelha individualmente. Contudo, estas igrejas devem proporcionar meios que viabilizem relacionamentos saudáveis entre seus membros e pastores. Por exemplo, grupos pequenos, células. As pessoas necessitam se relacionar para aprenderem a amar, a perdoar, a ensinar, a admoestar, a colocarem seus dons e sua vida a serviço do reino de Deus. Enfim, elas precisam se relacionar para viver toda a dimensão da vida com Cristo. Eu quero concluir dizendo, Jesus nos alertou que nos últimos dias surgiriam falsos profetas, falsas doutrinas, e que o amor se esfriaria por causa da iniquidade. E eu creio que não podemos impedir aquilo que está determinado a acontecer. Mas o alerta do Senhor é para nós, que o amamos e que desejamos ser fiéis até o fim. Este alerta é para que não nos esmoreçamos, não abaixemos a guarda, não venhamos permitir que estas coisas atinjam nossas vidas e nossas casas. Este alerta tem que nos motivar a continuarmos orando e vigiando para não cairmos. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Deus te abençoe.